Nesse clima de comemoração e homenagem aos missionários redentoristas aqui de Aparecida, hoje a gente vai falar sobre o trabalho do CAS, que é o Centro de Assistência Social aqui de Aparecida, que foi a primeira unidade, então, fundada pela Congregação Redentorista e atua há 23 anos nessa comunidade. E para contar um pouco mais, então, sobre esse trabalho que os missionários redentoristas desenvolvem para o bem da sociedade, anunciando a copiosa redenção como missionários da esperança, nós recebemos ele, vocês o conhecem, nosso saudoso reitor deste santuário, o nosso querido padre João Batista de Almeida, que é o atual coordenador das obras sociais redentoristas da nossa província, juntamente com o irmão Joaquim Acácio. Bem-vindo, Padre João Batista. Bom dia. Muito obrigado. Finalmente nessa casa de novo. Pois O bom casa filho é sua. sempre volta. Opa! Que bom tê-lo entre nós, viu, Padre João Amém. Batista? É bom estar aqui para dar notícia boa, viu? E para celebrar essa história nossa, né? Parabéns para nós, 131 anos. Pois é. Como diz a Letícia ali, não deixa de ser uma homenagem, mas dando visibilidade a essa nossa missão, né, João? Na verdade, é um compromisso que a congregação assumiu com os devotos de Nossa Senhora, né? E, por consequência, com a igreja no Brasil, já há 131 anos, né? E de várias maneiras, seja o trabalho religioso que é feito nos santuários, as missões populares, né? O trabalho de educação, né? Através da formação aí dos novos futuros missionários, né? E também da assistência social. A assistência social é uma marca da Congregação Redentorista. Eu descobri isso há um mês atrás. E como é que você descobriu, João? Olha, eu fui fazer o curso lá na Itália, né? Foi. Curso de Espiritualidade Redentorista. E descobri que Santo Afonso tinha um amigo muito próximo a ele, que é o Beato Sarnelli. Sim. Né? O Santo Afonso, o trabalho dele foi mais para o lado religioso, né? E o Sarnelli, religioso e assistência social. Então eu descobri essa nossa coluna de sustentação também, sabe? Se bem que Santo Afonso, São Geraldo, Pedro Donders, sempre, e o São Clemente também, sempre tiveram uma preocupação muito grande com assistir às famílias carentes, né? As pessoas que estavam em situação, hoje a gente fala assim um nome bonito, vulnerabilidade. Mas é gente que está mesmo na miséria, né? E como que é esse trabalho do CAS, do Centro de Assistência Social? A gente começou aqui em Aparecida, mas não tem só em Aparecida, né? Não, hoje nós estamos em Aparecida e mais 12 outras cidades, né? Nós somos 13 centros de assistência social. São 8 no estado de São Paulo, 4 no estado de Minas Gerais e 1 no estado do Espírito Santo. Nós ainda não temos CAS no estado da Bahia e no estado do Rio de Janeiro, que também fazem parte da nossa província, Nossa Senhora Aparecida. Mas o trabalho que se faz é um trabalho, a gente fala assim, de assistência básica. O que é assistência básica? É proteger a criança, o idoso e as famílias contra as muitas vulnerabilidades, né? Infelizmente, ontem aconteceu e continua acontecendo lá no Rio de Janeiro aquela tragédia toda de tantas mortes, né? O que é isso? É uma falta de preservar, né, a sociedade no sentido de que ela seja presa fácil daqueles que tem a maldade no coração, né? Que a gente conhece muito bem quem são, então não precisa nem da gente nomear. Mas é isso, então a assistência que nós fazemos nos CAS é aquela assistência assim de prevenção, sabe? Prevenir contra um mal maior, né? Não é aquela assistência curativa que é feita, por exemplo, nos hospitais, né? E também não é aquela que é feita nas escolas. Então a assistência social ela tem 3 ramos, né? A educação, a saúde e a assistência básica, que é a que nós fazemos. E como que funciona essa assistência básica? O senhor falou que tem de crianças, também Sim. idosos. A família toda, na verdade, né? Nós começamos a partir dos 6 anos até aí quando a pessoa tiver vontade de frequentar os CAS. Mas o CAS não é um lugar para a pessoa ficar, né? Por isso que a gente fala que é para prevenir. A criança, por exemplo, a gente vai trabalhar de forma assim lúdica, né? A formação dela, de tal maneira que quando ela chega à adolescência e já à idade jovem, adulta, ela tenha condições de fazer as suas opções, né? A partir dos valores e dos princípios que ela aprendeu lá no CAS.
A mesma coisa as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, mas já estão lá na sua idade adulta. O que a gente faz? Dá uma assistência para ela, mas durante algum tempo. Não é para ela ficar ali a vida toda, porque senão nós fazemos um trabalho que não ajuda a pessoa a buscar a sua autonomia, a sua autoestima, né? A ela a ser uma cidadã de verdade. Porque o objetivo da assistência não é segurar a pessoa o tempo todo, né? É alavancá-la para que ela possa viver dignamente na sociedade. Aquele trabalho de assistir a pessoa o tempo todo é um trabalho que a gente fala de assistencialismo, né? Todo mês ela está lá com a cesta básica, com o dinheiro do leite. Isso a gente acaba dificultando a vida da pessoa porque ela se aprisiona aquele assistencialismo que ela tem, né? E a assistência social, o objetivo dela é promover a pessoa. Ajuda até na hora de buscar um emprego, de como se recolocar. Exatamente, tudo isso, né? Inclusive algumas ferramentas, né? Por exemplo, todos os nossos CAS têm uma oficina de informática. Hoje, né, até as cozinheiras precisam saber operar o básico, né? Os idosos, hoje todo mundo tem celular. Mas a grande maioria, e eu até me incluo aí dentro, sabe? Não sabe usar tudo, né? E às vezes, hoje, como tudo é online, tudo é virtual, a gente às vezes acaba apertando o botão errado na hora errada, do jeito errado, né? Então isso também nos casos a gente ajuda a pessoa, né? Tem lá a oficina a gente fala inclusão digital, né? Porque vai muito além do computador. O celular é um computador, né? O micro-ondas é um computador, a máquina de lavar. Então, as pessoas hoje, nós temos assim muitas ferramentas que a gente nem dá conta de televisão, por exemplo, né? Hoje em dia, problema sério, ser ligado, não é? É verdade. Então, eu já passei por isso. Então, isso aí o CAS, quando a gente fala de ajuda a pessoa, porque ela começa então a descobrir que ela pode fazer parte desse mundo, né? Tem muitas pessoas aposentadas que vão no banco, tiram o dinheiro e levam para casa, né? Isso é um perigo hoje, né? Então, aí, olha, isso é o quê? É medo, falta de informação, não sei usar o cartão, eu não sei fazer um Pix, eu não sei. Isso tudo, o CAS pode ajudar, né? Além, claro, daquelas outras questões mais, assim, existenciais, né? Que muita gente sofre de depressão, enfim, e outras coisas que a gente lida com isso no dia a dia. E aqui em Aparecida, quantas pessoas são atendidas, mais ou menos? Tem ideia? Olha, nós temos aqui em Aparecida uma média de 320, 340 famílias, né? Nessas famílias, às vezes, tem 3 pessoas de cada família. Tá? Porque esse número, ele varia um pouco justamente por causa... da necessidade da pessoa. Da necessidade, às vezes é uma necessidade pontual e às vezes não, às vezes é uma coisa mais prolongada. Mas, dependendo da necessidade dela, né? Ela consegue dentro de alguns meses ou ano, né? Pronto, não preciso mais do CAS, graças a Deus. A gente fica muito contente quando alguém chega lá e fala assim, olha, eu não vou vir mais porque eu consegui um emprego. Louvado seja Deus. Objetivo alcançado, né? Ou então, olha... E qualquer pessoa pode participar? É só procurar vocês? Tem alguma seleção? Procurar qualquer pessoa pode. Agora, existe assim uma triagem, né? Qual que é a triagem? A vulnerabilidade. Porque senão a gente acaba, às vezes, favorecendo o comodismo, né? Olha, eu trabalho tal hora, não tem com quem deixar minha criança, vou deixar minha criança lá. Peraí, né? Nós temos uma lista de espera de crianças em situação de vulnerabilidade para ocupar aquele espaço. De repente, então você é meu amigo, você é meu parente, você... Né? Não é esse o critério. Qual que é o critério? A pessoa vai... a maioria das pessoas são enviadas através dos aparelhos municipais. O CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar, né? Às vezes o próprio juiz, né? Encaminha. Então, a vulnerabilidade que nós trabalhamos é aquela brava mesmo, sabe? Não é uma dor de cabeça, não. Né? Não é, esse menino é muito levado, vai lá para o CAS. Não é bem assim, né? Então, quem faz essa triagem é a assistente social e a psicóloga, que a gente chama de equipe técnica, né?
Então, essa equipe técnica, ela vai, conversa, né, com as pessoas, com os responsáveis, faz a visita no local, né, vai lá ver se de fato, porque de repente, não tem nada que comer em casa, você chega lá, o pessoal está no churrasco, peraí, né? Aí não, isso não é vulnerabilidade. Então, qualquer pessoa pode acessar? Pode, mas aí existe essa porta de entrada que é justamente a equipe técnica, né? Aquela pessoa que de fato vai averiguar se tem necessidade. Pode ser uma necessidade temporária. Olha, a pessoa está passando por alguma tempestade na vida, né? Perdi o emprego, meu marido também, os meus filhos. Então, olha, a família está totalmente desassistida. Então, é só um empurrãozinho que ela vai voltar ao mercado de trabalho, ela vai voltar ao equilíbrio, tudo bem, né? E pode ser aquela coisa um pouco mais prolongada, 2, 3 anos, né? Então, os CAS trabalham assim. Perfeito, muito parabéns bonito, pelo né? trabalho. Muito Pois mas não sou eu que faço, não. Não, são todos, né? Tem uma equipe toda, mas João o senhor Batista coordena tudo isso aí, né? E vamos lembrar que em Potim também, né, Padre? Nós temos o nosso maior CAS está aqui na cidade do Potim, né? E ali é o nosso, a gente fala assim, sabe, é o nosso mostruário. Quem quiser conhecer o CAS, né, vai no Potim, porque ali nós temos todas as oficinas, nós temos todos os profissionais, inclusive as crianças que frequentam lá têm refeição diária, almoço de manhã, almoço à tarde para os da manhã, encerram com o almoço, os da tarde começam com o almoço, né? E temos, o prédio foi construído para aquele fim, né? Porque alguns casos os prédios foram adaptados, como é o caso aqui de Aparecida. Então, é o carro de pobre, né? Você puxa um aqui, puxa ali. Agora o de lá não, o de lá foi construído para isso. Então, temos fotos, olha lá, Padre João Batista. Isso aí, o que a gente muitas faz? Dessas crianças também participaram da novena aqui de Vieram, Aparecida. e ficaram muito felizes. Cantaram, né, no dia novena, no Dia 9 de outubro eles vieram. Foi uma belezinha, e foi uma maravilha. Foi. É muito que bacana. eles voltaram para casa assim, sabe, simplesmente entusiasmados. Com esperança. Com esperança, né? Porque bacana. o que aconteceu, né? Eles nunca imaginaram que fosse aparecer na televisão. Porque geralmente pobre aparece na televisão na tragédia, né? Não é verdade? É isso. Então, até nisso também, né? Você possibilita a pessoa, eu também posso, né? Claro. Vez por outra faz alguma visita à TV, todo ano tem visita à TV, né? Porque, eu também posso trabalhar aqui um dia, sabe? Então, são situações assim que você enche a criança ou adolescente de esperança e fala, opa, eu também posso, né? Então, isso é muito bom. E a participação deles na novena, né, já é o 2º ano consecutivo e já estão contratados para o próximo ano, segundo o padre Ferdinando. Ótimo. Então, é um momento assim, sabe, além desse lado, né, da expectativa deles, também de espiritualidade, né? Sim. Porque, às vezes, a vulnerabilidade está justamente na falta de espiritualidade, né? É uma criança que, quer dizer, ela nunca ouviu falar de Deus, né? Ela não sabe que existe um Deus, ela não sabe que esse Deus nos ama, né? Que esse Deus nos trata como filhos e filhas. Então, isso também é muito bom, sabe? E aqui no Vale do Paraíba, nós temos essa facilidade, né? Pela proximidade dos muitos santuários que tem aqui, além do Aparecida, tem tantos outros, né? Então, isso é muito favorável aqui. Em outros lugares, menos, mas aqui, pelo menos, a gente consegue cultivar essa espiritualidade com eles. Muito bacana. Que beleza, né? Muito obrigada, obrigado, Padre viu? João Batista. Nós queremos agradecer, reconhecer esse trabalho dos missionários redentoristas e a nossa congregação, gente, evangelizando a copiosa redenção. Esse cuidado com essa evangelização integral. Agradecer e falar para você voltar mais vezes aqui. E quero te agradecer também, Padre João Batista, quando o Padre João Batista era reitor aqui do santuário, ali em 2015, eu trabalhava nas missões populares. O Padre João Batista me envolveu muito na dinâmica toda, ele como jornalista também que é, na dinâmica da missão, apostou, e eu estava ainda em processo de juniorato. Obrigado, viu, por tudo que você... o seu apoio missionário, saiba da consideração. Eu sou culpado, viu? Essa culpa eu carregarei para minha vida toda. Mas não é uma gracinha? Então, ele tinha que vir para a televisão, não tinha? Então. Nós estamos aí na missão. Alguém tinha que falar, Alain, vá lá, pega o microfone, você sabe fazer. Pronto. Obrigado. Já sabe quem cobrar, então, a gente já sabe. Você deu esse espaço no santuário, viu? Pois eu reconheço. Mas é bom a gente saber que
os redentoristas nos dão assim essas muitas possibilidades, né? Amanhã estou indo para Porto Firme, meu grande sonho, um dia trabalhar na missão. Santas Missões Populares, Mas um abraço aos confrades. É só de vez em quando que eu vou. Você vai sair na TV, porque o Padre Lucas está lá e ontem ele enviou uma mensagem e falou, as casas nós estávamos lá. Que bom, gente. O Porto, diz que Minas Gerais não tem mar, mas tem porto. Mas tem porto e está firme. Muito firme. Então, Boa muito obrigado missão, pelo convite. Obrigado. Nós estamos sempre à disposição. Se eu não puder vir, o irmão Joaquim vem. Nós estamos aí para ajudar, né, aí a missão redentorista, porque agora a assistência social faz parte também do nosso DNA. Né? A província de Nossa Senhora Aparecida já incorporou essa atividade, né? E com certeza todos nós vamos passar por ela algum dia de uma maneira ou de outra. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado.